O papo hoje é com o médico que eu escolhi para cuidar da minha saúde. E não é porque ele é formado pela USP, fez 2 residências, nem porque ele tem pós em homeostase sistêmica, adequação nutricional e doenças da idade. É principalmente porque ele me ensina a cuidar da saúde ao invés de cuidar da doença, como muitas vezes acontece, né? Ele transita entre técnica e inspiração, com a precisão de um mestre nas artes marciais, que ele é, afinal, é faixa preta de jiu-jitsu. Puxa uma cadeira, que hoje o papo é com o Dr. Gui Takassi. Gui, primeiro, obrigada por ter vindo, é um prazer. Obrigado. E a razão que eu tenho você por médico, né, é que diferente não da maioria, mas de muitos médicos, você cuida da minha saúde e não da minha doença, né, porque eu sou super saudável. Então, eu acho muito interessante o approach que você tem em relação a como cuidar da pessoa. A gente vê ontem, a gente teve consulta, a gente está se vendo bastante. E eu adoro essa coisa de você investigar, olhar os exames e falar, tá, aqui tá no limite, mas o limite, o básico, não é o ideal, a gente pode mudar, variar um pouquinho. E eu percebo que você tem um amor muito grande, você faz isso com muita eficácia, com muito carinho. Então, para eu entender, eu queria saber um pouquinho da sua origem, né? Como que é você? Seus pais eram orientais, seus avós? De onde veio esse seu amor pela medicina? Legal. Eu sou de uma família que não tem médicos. Né? Isso é bem interessante, assim, porque eu sou o primeiro médico da minha família toda, então tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe. Meu pai é oriental mesmo, de origem japonesa, meus avós vêm de toda uma origem japonesa, que vieram do Japão mesmo. A minha mãe não, minha mãe é filha de italiano com português. Que ótima mistura. Então é uma mistura, bem um mix ali mesmo. E, como eu disse, né, ninguém na minha família me influenciou diretamente em relação à medicina. Só que, desde muito pequeno, era algo que eu me interessava bastante, né, como funcionavam as coisas, principalmente relacionado à vida em si. Sempre gostei muito de cachorro, bichos em geral, tal. E depois fui me interessando cada vez mais pela função da vida do ser humano em si. E aí, até no momento em que eu estava na escola, ali no final no início do ensino médio, eu falei, não, peraí, eu acho que eu gosto muito dessa área e decidi estudar medicina. E aí foi uma coisa, toda aquela jornada, né, de decisão, curso médico, como seguir, e foi a partir disso, assim. Então eu era de uma cidade bem lá do interior, aqui de São Paulo, decidi vir para São Paulo exatamente com esse objetivo, com esse sonho de me tornar médico. De que cidade que era? Chama Guaíra, na cidade. É pertinho daqui? Dá mais ou menos 500 quilômetros de São Paulo. Tá. Assim. Mas não é tão perto, mas é perto. E se teu pai veio do Japão e a sua mãe é descendente de italiano, como é que eles se encontraram aqui? Os dois, né, moram nessa cidade, que é Guaíra. Então é uma cidade que é bem pequena, tem 30 mil habitantes, todo mundo se conhece, assim, e foi mais ou menos por conta disso. Os meus avós, da minha parte, da minha mãe e tal, eles vieram da Europa mesmo diretamente. Os meus avós da parte paterna, eles já nasceram no Brasil, e os meus bisavós que vieram do Japão. Então, todos moravam na cidade, aí eles se conheceram e foi a partir disso. E será que porque acho que assim, fazer medicina, você tem que ter muita disciplina, né? Determinação. Será que a cultura oriental inspirou ou teve um papel nisso? Sem dúvida, Sandy. Eu acho que isso essa relação com a disciplina é algo muito presente nessa minha linhagem japonesa. Assim. Então, toda a minha família sempre seguiu aqueles princípios básicos da cultura japonesa, que tem as regras, as coisas que você tem que trabalhar. Então, a relação com a educação é muito forte no sentido de o estudo vai ser algo que vai realmente oferecer uma possibilidade de desenvolvimento, não só do ponto de vista mesmo de trabalho e tudo mais, mas é o que vai te desenvolver como pessoa. Então isso sempre foi muito presente. E quando eu escolhi medicina, né, toda aquela história de um curso disputado e tal, isso ganhou mais força ainda. Então foi algo que eu usei muito a meu favor, né, já que vinha tão presente na minha vida. Não, eu acho admirável essa cultura oriental, assim. Inclusive você faz artes marciais, né? Você é faixa preta de jiu-jitsu. É outra coisa que eu adoro. Eu percebo que a disciplina nas artes marciais, na cultura oriental, ela é muito presente. E não de uma forma pesada, dura, né? Mas de uma forma assim, você quer ter aquilo lá na frente, você precisa fazer isso aqui no presente. Porque, não sei se você repara isso, mas eu percebo muito que, muito em parte por conta das redes sociais e tudo, a juventude hoje em dia, ou mesmo as pessoas da nossa idade,
elas não estão dispostas a abrir mão de algumas questões no presente para colher lá na frente. Isso me leva para questões de longevidade, né? Uhum. Todo mundo quer ter uma boa saúde, mas ninguém quer fazer as coisas direitinho hoje. Uhum. Você sente isso? Isso faz muito parte da questão até da disciplina, né? Então, eu comecei na arte marcial bem pequeno, de 5 para 6 anos eu comecei a treinar judô e treinei arte marcial minha vida toda. Então é algo que eu gosto muito também. Eu tive as fases principalmente adolescência, não queria treinar, essas coisas, mas depois, né, sempre como foi algo muito presente e essa questão da disciplina sempre foi muito forte, eu acho que o principal fator e o maior aprendizado nesse sentido que eu levo para a vida, assim, é algo que eu uso muito, é que sim, o futuro ele é muito uma consequência do nosso presente, né? Não tem como você adivinhar o que vai acontecer adiante. Se ele é uma consequência do meu presente, aí vem um outro conceito que é muito importante na realidade, que eu vejo que às vezes as pessoas se perdem. Que é assim, ó, você nunca vai encontrar algo na sua vida que você só gosta. Nossa, eu faço isso daqui, eu amo profundamente, tudo que eu faço aqui eu gosto. Isso é impossível. Tem até uma brincadeira que eu falo muito para as pessoas, é que assim, ó, todo mundo gosta de chegar à noite e deitar numa cama que está arrumada, gostosa ali para dormir. Mas ninguém gosta de arrumar a cama pela manhã. Só que qual que é o conceito? Para você ter uma cama arrumada à noite, você precisa arrumar a cama pela manhã. Então, na realidade, para você ter o que você gosta, o que você quer, é um pré-requisito você passar por fases fazendo coisas que você não gosta. Sim. Então isso é muito importante e é algo assim que quando você entende isso e carrega isso com você, a jornada fica mais leve, fica mais gostosa. Com certeza. Eu tenho uma coisa parecida, que eu faço negociações com a minha Giovana do presente, quando for a minha Giovana do futuro. Então eu falo, olha só, Gi, você quer isso? Então vamos combinar o seguinte, você vai fazer isso que eu aposto que lá na frente você vai te agradecer. E quando eu chego lá na frente, eu falo, obrigada, Giovana do passado. Porque acho que é sempre isso, né? Você ficar pensando, brincando com essa ideia. Antes da gente entrar em toda a parte técnica, que eu adoro, que aliás o que eu também adoro de você é que você transita entre o técnico, a medicina tradicional com a oriental, com essa coisa de cuidar do jardim, né? Você uma vez me contou que normalmente aqui no Ocidente a gente tem, a medicina tradicional tem essa coisa de substituir peças, como se a gente fosse uma máquina. Sei lá, o teu carro tá com o radiador ruim, você vai lá e tira o radiador. E na medicina oriental é como um jardim. Então você cuida, você molha aqui, você sabe que lá no teu dedinho do pé vai estar, isso vai fazer parte, é uma continuidade. E eu percebo muito que a nossa saúde do corpo, ela começa tanto na nossa parte energética, quanto na nossa parte emocional, né? E a gente nunca teve tanto problema como hoje em dia. A gente vive uma pandemia, né? Acho que, se não me engano, eu estava vendo uma pesquisa, 40%, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Tem mais mortes por suicídio hoje em dia do que homicídio nos Estados Unidos, e mais mortes por suicídio do que guerras. Enfim, tem suicídios em jovens, em crianças. Então, assim, o que você diria, quais seriam, sei lá, suas dicas para a pessoa manter uma saúde emocional no lugar? Você sabe que essa questão emocional, ela sempre foi muito presente hoje, né, por conta do mundo em que nós vivemos, em que tudo é extremamente rápido e o que não falta são fontes de alívio, né? Então a pessoa, cada dia mais, ela quer colocar o problema pro lado ali e aliviar de alguma forma. Então isso, né, repercute com uma consequência no sentido de cada vez a estatística mostra em que as pessoas estão mais doentes do ponto de vista mental. Então, o que até alguns anos estava 30%, hoje mais ou menos 40% das pessoas precisam de um medicamento para tratar ansiedade ou depressão. Mais ou menos 50% da população já sofreu com algum sintoma de ansiedade ou depressão. Então, isso a estatística está falando assim para a gente, cara, isso daqui é muito relevante. E daí, do ponto de vista assim, de, nossa, como lidar com a saúde emocional, o primeiro conceito que tem que estar muito claro é um ciclo, né, de pensamento, sentimento e ação. Então, na realidade, é muito difícil, na verdade, você não consegue, né, inibir um pensamento. O pensamento, ele vem. E o pensamento, ele repercute como ação. Só que o que muda totalmente é esse intermediário, que é o sentimento, que é a emoção.
Então, estratégias para você manejar a emoção é o caminho. Então, é mais ou menos assim, eu não consigo mudar o meu pensamento, falar assim, não vou pensar sobre isso. É até pior. Todo mundo que já passou, né, por uma crise de pânico, por exemplo, sabe que, nossa, não posso ficar ansioso. O negócio só piora, entendeu? Então, não é o caminho. O caminho é o manejo da emoção. E por que isso é tão importante? Porque é algo assim, ó. Se você pega alguma coisa que é muito simples, ela pode ser fácil ou difícil. A variável aí é a sua emoção. Então, tem um exemplo que eu falo que é assim, ó. Se eu pegar uma madeira de 40 centímetros de largura, né, aqui, ó, 40 centímetros de largura e 20 metros de comprimento, e falar assim, caminha sobre essa madeira. Vai ser muito simples e fácil. Ela tá aqui, ó, você vai um pé na frente do outro. Simples, um pé na frente do outro e fácil. Agora, se eu pegar essa mesma madeira, nesse mesmo momento, e colocar ela entre duas torres de 100 metros de altura. Fala assim, caminha. É simples, um pé na frente do outro. É fácil, não é difícil. Qual que é a variável aí? A sua emoção. Nossa, é uma ótima analogia. Né? Então, qual que é o pensamento? O que eu quero trazer aqui? É que assim, ó, muitas vezes as pessoas ficam nesse sentimento de eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso mudar a minha ação. Tá, e o que você faz com a sua emoção que está no meio do caminho? A sua emoção que é a variável que determina se um processo simples vai ser fácil ou difícil. E como vem a questão agora, né? Então o que eu faço para a minha emoção? O primeiro conceito é que você tem que entender que a sua mente e o seu corpo não são duas coisas separadas. Né? Nós separamos só por uma questão didática, para ficar simples, um pouco mais simples de conduzir um raciocínio. Mas na realidade, o seu corpo influencia a sua mente influencia o seu corpo. Então, o primeiro conceito é sempre mais fácil você começar por coisas que são muito concretas e palpáveis. O que é concreto e palpável, por exemplo? Se você cuida da sua alimentação, é uma coisa concreta. Ou você come tal alimento ou você não come. Se você cuida de um padrão de atividade física, ou você faz ou você não faz. São as coisas duais. Então, que são os pilares que eu falo. Alimentação, atividade física, sono, um possível correção de um nutriente que está em falta no corpo como suplementação. Tudo isso influencia diretamente sua mente. Se você dorme melhor, né, você acorda melhor, você tem mais energia, você vai fazer um exercício, aí melhora a sua produção de energia, e isso tudo influencia diretamente sua mente. Então você começa por aí, e isso vai impactar a sua emoção. O outro conceito, né, relacionado à emoção é sobre um processo de rotinas. Se você começa a construir rotinas na sua vida, você desencadeia um processo de aprendizado, em que coisas aparentemente difíceis começam a ficar simples e fáceis. Então, vou dar um exemplo para você. Quando você entrou na escola e foi aprender a escrever, a primeira vez que você escreveu o seu nome era uma coisa difícil. Hoje, você pega uma caneta e escreve e nem pensa. Por quê? Porque você já escreveu milhares de vezes o seu nome. Então, como você atua diretamente na sua emoção, que é a variável importante? Cuide do seu corpo, né, nesses conceitos que são mais concretos, que indiretamente você vai impactar a sua emoção, e comece a criar rotinas na sua vida. A repetição é a melhor coisa, né? Exatamente. E as pessoas falam, nossa, mas você tem o dom, aprendeu a cozinhar. Tá, eu cozinho desde sempre, mas eu não acredito muito que... Acho que todo mundo nasce com dom, mas eu não acredito muito que as pessoas que se dão melhor na carreira, seja o que for, é porque tem um dom. É a repetição. E eu vejo muito isso. Tem gente que não está disposta a repetir. Ela acha que a coisa vai cair do céu. E a real é que em tudo na vida é isso, né? É uma eterna repetição. Sem dúvidas. É algo até que está associado assim, já. Para você se tornar uma pessoa competente em algo, você sempre vai começar pela incompetência. Então, a formação da competência, você passa por fases, em que a última fase, em que você transita da competência consciente para a competência inconsciente, que é a maestria, de fato, o que acontece nesse meio do caminho? Repetição. É o atleta que treina mais que ganha a Olimpíada. Sim, entendeu? Sim. Tem uma frase que eu adoro do Bolt, que ele fala, as pessoas, às vezes, elas reclamam que elas fizeram 2 meses alguma coisa, não deu certo. Eu treino 4 anos para correr 9 segundos. Exatamente. Né? Então é isso, você ter a consciência de que você precisa repetir. Mas voltando aqui para a saúde emocional, para a saúde mental, você estava falando, estava pensando que a gente ainda tem muito tabu, né, em relação à saúde mental.
Outro dia eu estava numa conversa e eu ouvi uma frase muito boa, que estava uma pessoa falando, mas é que eu não estou me sentindo bem, e outro, isso é frescura. E aí alguém falou, mas você não está se sentindo bem, tem tanta alegria no mundo, é como você me falar para uma pessoa que tem asma, mas por que você não respira? A gente está cheia de ar ao nosso redor, né? Então, você acha que esse tabu está melhorando em relação a pessoa cuidar da parte emocional, ou você acha que ainda é muito forte? Eu vejo que assim, hoje as pessoas já falam de maneira mais aberta sobre isso e eu acho que é um conceito muito importante, mas ainda existe uma trava enorme, né? Então, tem gente que ainda se depara com uma situação em que, nossa, terapia, não, por que terapia, sabe? Por que eu vou fazer terapia? Não faz muito sentido nesse momento na minha vida. E na realidade, talvez é uma pessoa que precisa muito, assim. Então, ainda existe muito essa barreira. Eu consigo ver, assim, no dia a dia, em relação às pessoas, muita gente que sofre com uma questão emocional, né? E não toma uma conduta muito clara em relação àquilo, dentro de um leque de possibilidades enorme ali que a pessoa poderia ter. É que eu sinto que é muito legal se consultar com você, porque você, por ser medicina integrativa, tem até uma amiga minha, Maica, que fala, eu não faço terapia, eu vou no guia. Então você junta muito isso, né? A cabeça, a mente, o espírito. Inclusive eu lembro que você me deu uma vez uma meditação, vou até te pedir outra, que ontem eu esqueci, que eram frequências para fazer de manhã. E é curioso, porque essas coisas, é o que você falou, né? Da repetição, do hábito. Você não vai melhorar se você ouvir um dia. Mas só o fato de você levantar da cama, colocar o fone, já te faz levantar, já faz colocar o fone, melhora muito. Eu percebo que quando eu estou fazendo as coisas direitinho, tudo flui na minha vida. E tem muita gente que fala, mas eu não durmo bem. Aí a pessoa faz o quê? Toma um remédio. Né? E como que essa coisa do ciclo circadiano, do você seguir direitinho o seu relógio biológico, tanto em relação ao sono, como em relação à sua saúde integral? Você sabe que em relação a essa questão do sono, que eu falo, né, um terceiro pilar, é muito importante. Você passa um terço da sua vida dormindo, ou pelo menos deveria. Então é algo assim, todo o seu processo de recuperação, ele acontece durante o sono. Quando você tem uma boa estratégia, você aumenta a chance de melhorar a qualidade do seu sono e isso impactar diretamente sua qualidade de vida. Sempre que nós pensamos em sono, né, a percepção, o ciclo circadiano, tudo isso, ele tem duas vias, né, em que o corpo consegue perceber e desencadear, dar um estímulo do sono no momento correto. Uma delas está associada à percepção da luz, então são nossos olhos mesmo. É algo assim, período da manhã, o que a pessoa tem que fazer? Acorda já logo cedinho, abre a janela, deixa a luz entrar, a luz solar ali entrar mesmo. Se possível, até toma um solzinho, alguma coisa assim. Por quê? Porque isso dá o sinal para o seu corpo, para ele produzir um hormônio que te acorda, que é o cortisol. Então esse é o primeiro sinal. À noite, em relação à luz, a esse estímulo que os olhos vão receber, você inverte o processo. Porque à noite eu tenho que evitar excesso de luz. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção assim, pelo menos uma hora antes de ir para a cama, tenta diminuir a exposição à tela, tal, porque isso impacta de uma forma muito positiva o seu sono. A outra coisa, né, de percepção que o corpo tem para um estímulo adequado em relação ao sono é a temperatura do seu corpo. Então, lá no seu sistema nervoso central, você tem um centro que é conhecido como centro de temperatura. E ele regula a temperatura do seu corpo a partir da percepção da temperatura externa. O que significa isso? Assim, para você dormir bem, você precisa diminuir a temperatura do seu corpo. Para você acordar bem, você precisa aumentar a temperatura do seu corpo. Então é algo assim, como que eu aumento a temperatura do meu corpo? Um exemplo muito simples e muito efetivo, talvez o mais efetivo, é você movimentar o seu corpo. Então a prática de atividade física, por exemplo, no período da manhã, é o mundo ideal. Porque você movimenta, aquece o seu corpo, o seu centro da temperatura identifica isso e dá o estímulo também para a produção do cortisol. Né? Outra forma, que aí tem alguns critérios, alguns detalhes, mas, por exemplo, a exposição ao banho gelado no período da manhã isso que eu ia te perguntar. É um caminho. Porque o corpo recebe a água gelada, ele identifica que a temperatura do externo está baixa, e aí ele dá o estímulo para aumentar a temperatura interna, porque é a temperatura interna que importa. Se ele dá o estímulo, aumenta a temperatura do corpo, isso significa
aumenta o cortisol também no período da manhã, que é o ideal. À noite, o que nós temos que fazer? Então, se possível, tenta evitar ali muito movimento, atividade física muito próximo do momento em que você vai para a cama. E outra coisa, agora no momento noturno, é o quê? Toma um banho morno. Porque aí o corpo identifica a temperatura externa como está um pouquinho mais alta, ele diminui a temperatura interna e aí ele ajuda a reduzir o cortisol e dá o estímulo inicial para você produzir melatonina, que vai ser o hormônio que vai guiar a noite de sono. Então são essas duas vias que o corpo tem para identificar o ciclo. É muito interessante isso, né? Eu nunca tinha pensado, né? Você toma um banho quentinho, então ele vai diminuir lá dentro. É uma inversão. Exatamente. Falando do banho gelado, eu gosto muito de banho gelado. Aliás, não gosto. Acho que faz bem, porque gostar, acho que ninguém gosta. Mas, recentemente, eu estava fazendo kite, e aí tinha um lugar que você chegava do kite depois de um grande exercício físico e ia direto para o banho gelado. E para mim, pelo menos, certamente acontecem várias coisas fisicamente, mas é um exercício muito bom mental, porque é você conseguir... É o que você estava falando dos pensamentos, né? Da gente conseguir modificar a sua sensação. Então você começa, tem aquele choque, não vou conseguir, e depois você fala, vou conseguir e consegue. Como que o banho gelado atua na nossa parte, tanto física quanto emocional? A parte física é muito relacionada a isso que eu falei e ajuda também como você estimula a produção de cortisol, estimula a produção de adrenalina, ele ajuda muito nesse processo de recuperação do corpo. Tem algumas exceções, então, por exemplo, normalmente idoso, pessoa que tem um ciclo do cortisol que está muito desregulado, essas pessoas não é legal. Essa exposição à água gelada, banheira de gelo, banho gelado, tudo isso. Parte mental é muito, sim, muito, muito interessante. Então, todo mundo que já passou por uma experiência da banheira lá de gelo e tudo mais, qual que é o primeiro conceito que a pessoa tem que aprender? É sobre respiração, né? E aí vem a história que é assim, a sua mente ela se divide em consciente e subconsciente. O que é o consciente? É o que você dá um comando e executa. Por exemplo, eu falo assim, vou levantar minha mão direita. Eu levanto a mão direita. Eu executo, eu tenho 100% controle sobre a ação. Né? O que é o subconsciente? É tudo aquilo que acontece no seu corpo, mas você não pensa sobre. Então, por exemplo, seu coração está batendo, você não pensa sobre isso. Você vai dormir, acorda, seu coração está lá, bate do mesmo jeito. Se o tubo gastrointestinal, você libera ácido clorídrico no estômago, enzimas, passa pelo processo de digestão, você não pensa sobre nada disso. Quem coordena isso é uma parte do subconsciente que nós chamamos de sistema nervoso autônomo, que tem uma via que é como se fosse um acelerador, aumenta o batimento cardíaco, a frequência, e o freio, que segura, então diminui a frequência cardíaca. O que acontece? Quando você entra na banheira de gelo, você quer trabalhar o seu emocional, porque a sua emoção você não controla diretamente. Não é, levanta a mão direita. Só que se eu uso uma estratégia que eu consigo chegar no meu subconsciente, porque a banheira de gelo vai forçar isso, não é natural. Você entra lá, é um negócio extremamente desconfortável, você quer sair o mais rápido possível. Por que você foca na respiração? Porque assim, a respiração é uma ponte entre seu consciente e subconsciente. Vou provar isso para você. A primeira coisa que você fez quando você nasceu, você saiu do útero da sua mãe, você fez o quê? Respirou. Então você respira desde o momento em que você nasceu, até agora você está respirando, e você nunca pensou sobre isso. Você só respira, vai dormir e tudo mais. Só que tem um detalhe que é assim, agora que eu comecei a falar sobre respiração, você começou a pensar, você fala assim, nossa, mas eu consigo respirar mais rápido ou respirar mais devagar. Então, na realidade, a respiração é uma coisa subconsciente, você respira e não pensa, mas também pode ser uma coisa consciente, você respira e pensa, e consegue manipular isso, controlar. Qual que é o detalhe? Então, se através da respiração eu imaginar como é uma respiração de uma pessoa que está tranquila ou como é uma respiração de uma pessoa que está ansiosa, eu consigo manipular minha emoção sobre isso. Como que uma pessoa que está tranquila respira? Devagar. Então, quando você entra na banheira de gelo lá, que é uma coisa que, meu Deus, fico desesperado, é uma via que força você a trabalhar o seu emocional, e como você trabalha e impacta o seu emocional? Se força a respirar devagar.
Então, toda banheira de gelo, por que quando a pessoa entra, a pessoa que está ali do lado orientando fala assim, pensa na sua respiração, respira devagar e tal, exatamente para trabalhar o seu emocional que está no seu subconsciente. Entendeu? Incrível, não, eu acho muito maravilhoso a chave do nosso corpo, né? Esses detalhes, como você consegue articular tudo com a respiração, que é uma ferramenta que está na gente o tempo todo, né? Exato. Então, isso eu gosto muito de pensar de como que a gente não perde tempo, mas como que a gente gasta tempo tentando resolver funcionalidades e coisas externas e perde a potência da nossa dom maior, que é o nosso dom, o nosso corpo, né? Isso. A gente aprende a mexer, a gente mal sabe mexer no celular, já quer comprar outro celular. E a gente tem o nosso corpo a nossa vida inteira, a gente não sabe 1/10 do que a gente deveria saber, né? É muito incrível. Isso me leva, voltando lá para os hábitos, com a respiração agora, você é muito bom em ajudar a pessoa a entender como criar novos hábitos, né? Porque é o que você estava falando, o nosso pensamento, o que a gente pensa vai gerar o que a gente faz gera quem a gente é, e quem a gente é vai gerar a nossa vida, o nosso destino, né? Quais seriam, sei lá, 3 dicas para a pessoa conseguir gerar novos hábitos? Porque uma coisa que eu percebo é que as pessoas acham que todo hábito é igual. E é muito mais fácil você criar um hábito simples, é muito mais fácil você ir lá, como você falou, arrumar a cama. É objetivo, você sabe, você levanta, faz arrumar a cama e vai embora. Você não gasta tanta energia para isso. Mas como criar hábitos mais complexos, como, por exemplo, de fazer atividade física, que exige você sentir a emoção, se preparar. Como criar esses hábitos mais difíceis? É algo assim, ó, a formação do hábito nada mais é do que um processo de aprendizado. Né? E o processo de aprendizado, existem 3 formas de você aprender algo de maneira efetiva na sua vida. 3 formas. Isso é um conceito muito, muito claro. Como que você pode aprender? É por instinto. Então você precisa aprender, né, determinada coisa porque é a sua sobrevivência. Vou dar um exemplo assim, bem simples. Você mora no Brasil, nasceu no Brasil, todo mundo fala português, você vai aprender a falar português, ponto. Não tem outra escolha, né? Outra forma, assim, ó, você aprendeu a andar, por quê? Para se locomover, enfim, uma coisa que é instintiva. Segunda forma de aprendizado, grande impacto emocional. Então, você pode aprender algo por conta de um grande impacto na sua emoção, que é aquela via de transição, pensamento, sentimento, ação. A transição entre o pensamento e a ação de fato. Um exemplo, você pega uma mulher, né, ela fuma, já tentou parar de fumar, fez de tudo, não consegue, está há 10 anos tentando parar de fumar e um belo dia atrasou a menstruação, fez um teste e está grávida. Aí ela foi até o obstetra pega e fala assim, ó, não dá, né, o cigarro atrapalha a vascularização da placenta, isso vai prejudicar a criança. Na hora, esse impacto emocional, ela fala, não posso prejudicar meu filho. O que ela faz? Para. Mas peraí, você está há 10 anos tentando parar e não conseguiu, agora simplesmente por uma explicação você parou totalmente. Incrível. Grande impacto emocional, né? E a terceira forma é assim, ó, conheça como funciona o seu pensamento e aplique isso no seu dia a dia. Todo o processo de aprendizado, ele acontece num sistema que é conhecido como um sistema em espiral. O seu pensamento funciona assim. E esse sistema em espiral é sempre uma associação entre um desafio e um aprendizado. Um desafio e um aprendizado. Só que é uma coisa progressiva, em que o desafio posterior sempre depende da solução anterior. Olha como isso é marcante. Vamos pegar o exemplo do processo de alfabetização. Você entrou lá na escola, tal, qual que era o objetivo final no processo de alfabetização? Você aprender a escrever um texto, né? E daí, no primeiro dia lá da escola, né, você chegou na escola, não sabia nem segurar a caneta. Então, qual que era o desafio? Aprender a segurar a caneta. Qual que foi o aprendizado? Você tentou, aprendeu a segurar a caneta. E aí foi uma sequência. Depois, o desafio, aprendeu o que é vogal. Aí você aprendeu o que era vogal. Depois, aprendeu o que era consoante. Aprendeu o que era consoante. Depois, união entre vogal e consoante. Escreveu o seu nome. Depois, entendeu o que é sujeito, verbo e predicado. Formou uma frase. Aí você começou a perceber que, ao unir as frases, se formava um parágrafo. Depois, a união dos parágrafos, se escrevia um texto. Então, um processo, né, que durou ali mais ou menos uma década. Qual que é o detalhe? Olha só,
E aqui você tem que entender onde você erra para você começar a aprender de fato. Que é assim, aprender a vogal dependia de você aprender a segurar a caneta. Ou aprender a consoante do aprender a vogal. Ou aprender a escrever o nome do que a vogal, do que a consoante, do que aprender a segurar a caneta. Então, o desafio posterior sempre depende da solução anterior. Qual que é o detalhe? Imagina só que você acabou de aprender a escrever o seu nome. Você escreveu lá, Giovana. Né? Só que aí, no seu pensamento, você fala assim, não, mas eu já quero escrever um texto. E aí você fala, nossa, como eu faço para escrever um texto? Já acabei de escrever uma palavra. Você vai lá, chama a professora e fala assim, professora, me ajuda aqui, eu quero escrever um texto. Aí a professora pega, segura a sua mão e escreve um texto com você. Aí você escreveu esse texto e fala, nossa, que fantástico, consegui escrever um texto, olha, pulei todas as fases. Não é o objetivo hoje falar sobre isso, mas olha só. Mas é muito interessante. Se a professora soltar a sua mão, você volta para onde? Só onde eu sei. Seu nome, né? Você não sabe escrever um texto ainda. Daqui surgem dependências no sentido de, não, professora, vem aqui, eu não posso ficar mais sem você agora. Né? E toda dependência vem amarrada ao quê? Insegurança. Então isso vai consumindo sua autoconfiança. Como eu disse, não é o objetivo falar sobre insegurança, autoconfiança hoje, mas na prática, o que eu estou querendo falar assim, ó, se você quer construir a terceira forma de aprendizado, faça pouco, mas faça e passe por todas as fases. O que as pessoas querem hoje? Aprender tudo muito rápido. Por que não funciona? Dá uma prova para você. Vou provar para você por que esse formato que eu falei funciona e os outros não. Se eu falasse assim, Gil, fecha seus olhos agora e desaprende a escrever. Não dá. Impossível, concorda? Agora, me explica uma coisa, como que as pessoas falam assim, ó, nossa, eu tava fazendo dieta, tava comendo super bonitinho, atividade física todos os dias, fui viajar, fiquei uma semana, agora não consigo voltar. Então não é que você não consegue voltar. Ela não estava realmente, ela nunca aprendeu. Exato. Entendeu? Por que você nunca aprendeu? Porque você quis escrever o texto sem aprender a escrever um parágrafo, sem aprender a escrever uma frase, às vezes sem aprender a escrever uma palavra. Não tem como. Não, isso resume tantas coisas, mas assim, só essa fala daria para fazer um podcast inteiro, né? Porque assim, você foi falando e eu fui pensando todos os exemplos que vêm na minha cabeça, tanto emocional como físico, né? Eu corri por muitos anos. E eu lembro quando eu comecei a correr, era aquela coisa clássica, né? Sei lá, eu tinha 20 e poucos anos, falei, nossa, eu comecei a corri 3 quilômetros, cheguei para minha irmã, que já corria a vida inteira, que era uma super atleta, falei, Tamara, eu vou correr uma meia maratona. Ela falou, não vai. Primeiro você vai fazer 10 provas de 10 quilômetros, depois você vai fazer prova de montanha, depois teu corpo ainda nem sabe que você é corredora. Aí eu falei, imagina. Aí ela me mandou numa massagista, que era muito boa, massagista de atleta. Daí ela começou a mexer lá, falou, olha, Gi, teu corpo não sabe que você é atleta ainda. Você ainda não pode correr uma meia maratona. Você ainda tem que fazer, os seus músculos ainda, eles podem parecer que eles estão fortes, mas eles não estão. E, enfim, eu demorei muito para correr a minha meia maratona, fiz um tempo super bom quando eu corri, e foi tudo muito bem. E anos depois, eu comecei a ver exatamente aquele meu erro em todas as pessoas que começavam a correr. Porque começavam a correr, queriam fazer Ironman. E aí o que acontecia? Se machucava inteiro depois. E isso que você me contou do aprendizado da professora caiu como uma luva, que eu vejo isso diariamente. Né? Eu vejo nas pessoas nas redes sociais, acabou de fazer um cursinho ali e aprendeu a fazer alguma coisa, já está ensinando na rede social, porque acha que já sabe. Né? O processo de aprendizado, ele exige essa construção em pequenos passos. Tem uma frase que eu falo muito, que é assim, ó, você quer o grande resultado? O grande resultado nada mais é do que a somatória de pequenos resultados que você vai construir todos os dias. O texto que você vai escrever nada mais é do que uma somatória de todas essas fases em que eu falei, desde o segurar a caneta, que é vogal, que é consoante, o nome, a frase, o parágrafo, até você conseguir escrever o texto. Essa paciência é uma coisa que eu gostaria muito que as pessoas tivessem mais. A gente que trabalha com redes sociais percebe que não existe, né? A pessoa nem lê. Você coloca uma coisa, já começa a brigar com você, ela nem lê. Ela não tem paciência para ver o processo. Incrível isso. Isso me leva para um outro ponto. Hoje em dia eu percebo que tem muita gente não só buscando longevidade, saúde, mas já tem cientistas como David Sinclair, outros cientistas que aparecem por aí, falando que já existe uma forma de você voltar o seu envelhecimento, né?
E aí, por um lado, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, nossa, que interessante, imagina a gente não precisar morrer ou a gente viver muito tempo. E por outro lado, volto justamente para esse seu pensamento. Será que o fato da gente achar que a gente tem 200 anos e não 80 ou 100 não vai mudar e falar, tá, eu não preciso fazer isso agora, eu tenho tempo para fazer depois. Né? Então, tem sempre um limite, acho, para o ser humano. É ótimo ter saúde, é muito importante você ter longevidade, mas acabar o fim, a gente entender, compreender que a gente é finito, é muito importante. Você sente isso? Sem dúvida. A questão da procrastinação, ela está muito associada a um dos pilares do sofrimento. Né? Então, se você deixa sempre para depois, é algo assim, ó. Quando foi a última vez que você fez algo quando você falou que ia fazer quando tivesse tempo? Nunca. Não fez. Nunca. Né? Porque, na realidade, o seu pensamento, aquela ação que eu falei, que é uma consequência do seu pensamento, ela só se concretiza quando você coloca especificidade nela. Tem um estudo em Harvard que foi feito que é bem interessante, que seguiu lá 50 anos as pessoas exatamente para ver como construir uma estratégia de planejamento, e tem vários itens. Um deles, que é muito importante, você precisa ser específico nas suas metas, no que você tem de objetivo. Então, quanto mais específico, maior a chance dessa meta se concretizar. O oposto é válido. Quanto menos específico, maior a chance de você não fazer aquilo. Então, eu faço quando eu tiver tempo. Vai fazer. Agora, eu vou fazer isso até o dia tal, até tal horário, dessa forma. Aí se aumenta muito a chance. Adoro cronogramas. Acho que instintivamente eu sempre faço isso. Eu nunca falo, olha, eu vou fazer isso quando der, porque realmente não vai. Quando você... E acho que essa é meio uma organização mental, né? As pessoas falam que eu sou assim porque eu sou virginiana, mas eu não acho que é porque eu sou virginiana. Eu acho que é porque eu quero que as coisas funcionem. Porque, pelo menos para mim, quando eu coloco lá janelinhas, eu vou fazer isso nessa data, eu posso até mudar. Mas eu sei que está chegando aquela data. Então eu tenho que começar a agir. Eu percebo que essa organização mental funciona muito, pelo menos para mim. Voltando aqui, aliás, mudando um pouco de assunto, porque eu queria ficar falando horas sobre isso com você, que eu adoro essa parte, mas eu queria entrar um pouquinho na nossa parte física. A gente conversa bastante sobre teste genético, né, que é uma coisa que eu acho fascinante. Aliás, eu acho o corpo humano uma coisa mais fascinante do mundo. Eu entendo por que você se tornou médico. Por que é interessante fazer o teste genético, né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho dessa parte genética e da epigenética. Tá. É algo assim, já. Imagina que a sua saúde, né, consequentemente o seu corpo, é como se fosse uma corrente, em que tem vários elos. Né, e cada elo desse é um sistema. Então, um órgão do seu corpo. Tem um elo que é fígado, o outro é baço, o outro é pâncreas, o outro é como você metaboliza a glicose, o outro é sua pele e assim por diante. Todos nós, naturalmente, nascemos com alguns desses elos da corrente que são um pouco mais fragilizados. Então, na realidade, o que acontece ao longo da vida? Né? Ao longo da vida, o estresse, talvez um erro alimentar, um sono que está ruim, todos aqueles pilares que eu falei, nada mais do que, na prática, o que vai tracionar a corrente. Então, na realidade, imagina que assim, eu tenho um grande erro alimentar. E aí eu tenho a minha corrente, em que eu nasci com alguns elos que são um pouco mais fragilizados. Esse erro alimentar vai tracionar a corrente. Onde vai romper? Depende. Se eu tenho, por exemplo, um elo que é frágil no metabolismo da glicose, provavelmente eu vou ter algum diabetes. Se eu tenho um elo mais frágil na pele ou no intestino, talvez eu tenha uma doença autoimune, porque é ali que vai romper. Hoje é muito legal o teste genético, porque o teste genético consegue mostrar qual é o seu elo mais frágil. Então ele vai lá e olha profundamente com detalhes assim, ó, nossa, esse elo, que é, por exemplo, o metabolismo da glicose, é mais frágil para você. Então o que eu consigo usar a meu favor nesse sentido? Se o teste genético mostrou que a minha genética, o meu metabolismo da glicose é um ponto de fragilidade, eu pego e olho, né, para o meu ambiente. O que tem maior relevância do ponto de vista de piorar sobrecarregar o metabolismo da glicose? Por exemplo, a alimentação. Se eu consumir um monte de açúcar, um monte de farinha refinada, isso vai jogar um monte de glicose no meu corpo e é ali que eu sou frágil. Então isso tem um peso muito marcante nesse sentido. O que eu faço? Eu fico mais ligado nesse pilar.
porque eu sei que isso vai me fragilizar muito. Então, a genética é o elo da corrente. A epigenética, que hoje é o que está acima, o próprio nome já diz, né? Epigenética, o que está acima da genética, basicamente é o seguinte: você olhar para o seu ambiente, a influência que o ambiente tem, né, sobre a sua genética. Então é algo assim, ó, é tão forte hoje a epigenética, né, que se você tem esse elo frágil no metabolismo da glicose, mas você tem um bom hábito alimentar, tem uma boa rotina de vida, que seria a sua vida como um todo, a epigenética aqui, só o elo genético, na imensa maioria das vezes, não é suficiente para desencadear esse diabetes que nós estamos falando. Então, e o oposto é válido. Se eu tenho aqui o meu metabolismo da glicose, é até um elo forte meu, mas a minha vida é um caos no sentido de tudo que desfavorece o metabolismo da glicose, a epigenética é suficiente para me gerar doença, mesmo com uma genética boa. Fascinante. Então, o hábito de vida, hoje, parece ser mais forte até mesmo do que o padrão genético em si. Não, eu acho incrível isso. Eu lembro daquele filme Gattaca, do Ethan Hawke, lá atrás, né, que tinham que ele já imaginava um teste da genética e ele mudou. Ele falou, não, eu não vou ser assim. Enfim. E eu fiz o teste de genética e uma coisa curiosa foi que tem muito câncer, tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe. Então eu já estava pronta, falei, tudo bem, eu vou ter predisposição a ter câncer, mas como eu me alimento bem, eu não vou ter. Estava pronta para ver câncer. E não tinha nada aparentemente de câncer. E tinha justamente, que eu te falei, desse ponto da glicose da diabetes. E pensando nas pessoas que tiveram câncer, da família do meu pai como da família da minha mãe, era um pessoal de Minas, minhas tias, sabe aquelas tias que fazem muito doce, que adoram açúcar, que cozinham muito, comem muito, não andam, não fazem exercício físico. Então, eu achei curioso que pode ser que todas elas, ou pelo menos a maioria, tiveram câncer ou algum tipo de doença assim, não por conta da predisposição genética, mas porque todas elas tinham o mesmo tipo de vida. Né? Sem dúvida. Isso é epigenética. Né? Então, mesmo com uma genética boa, então ela não tem uma alta chance pela genética. Mas se o meu ambiente, que é a epigenética, é um ambiente desfavorável, isso é suficiente. Entendeu? E aí o ambiente, né, quando nós pensamos em doenças crônicas, vem tudo. Como que é o seu padrão de alimentação? Você faz exercício ou não faz? Né? Tem um sono de qualidade ou não? Tem um déficit de um nutriente ou não? Como que é o seu manejo de estresse? Toda essa questão emocional. Então tudo isso influencia diretamente a questão de saúde do corpo. E você falou que a glicose é uma questão que nós todos temos um pouquinho, a gente não foi feito para comer esse monte de açúcar que a gente come hoje em dia, né? Isso, é muito comum as pessoas mostrarem ali num teste genético fragilidade para metabolismo, que é o polimorfismo que nós chamamos, né, para a glicose. Por quê? Porque o nosso padrão genético é o mesmo de um período em que não tinha farinha refinada, não tinha açúcar refinado, nada disso. Então, essa genética permaneceu e o nosso corpo ele tem uma tendência de acúmulo. Por quê? Porque antes você comia quando tinha comida. Né? Hoje a comida é muito farta, assim, tem comida muito fácil ali. E isso, né, na prática, se você não sabe usar a seu favor, pode ser uma coisa ruim no final. Até interessante, né? Porque você olha a estatística, tem mais gente morrendo por consequência da obesidade e sobrepeso do que por fome. Uma coisa absurda, assim, isso no mundo hoje. E qual que é o impacto? Por que todo mundo deveria se preocupar com a glicose? Porque antes eu achava que a glicose a gente deveria se preocupar se a gente fosse diabético. E hoje eu entendo que é um ponto necessário para todo mundo se preocupar. O que se fala muito hoje, né, da questão de inflamação crônica, padrão inflamatório do corpo, que tem uma influência assim, muito marcante relacionada a todas as doenças crônicas, não importa se é infarto, AVC, diabetes, ou câncer, todas elas, é por uma questão inflamatória. Só que qual que é a principal causa da inflamação hoje? Tem várias causas, mas uma que é muito relevante, é o que a gente chama de glicação. Então, um excesso de glicose que gera esse fenômeno conhecido como glicação e, no final, termina com inflamação crônica. E a inflamação crônica vai aumentar a chance de todas essas doenças. No dia a dia, uma das coisas mais relevantes que as pessoas têm que se atentar
é, sem dúvida nenhuma, um bom manejo, um bom controle da glicose no corpo. Uhum. E quais as boas estratégias? A estratégia do vinagre, que eu adoro. Como tomar o vinagre? Por que o vinagre consegue ter um impacto nisso? Legal. O vinagre de maçã, né, ele é bem interessante, porque ele conseguiu mostrar uma coisa que muitas vezes, assim, durante anos, as pessoas tentaram criar uma estratégia e ele, de uma forma simples, mostrou um impacto enorme. Que é o quê? O vinagre de maçã, quando você consome ele consegue dificultar a absorção da glicose. Então, você vai absorvendo a glicose mais devagar. Você comeu lá, por exemplo, um alimento que tem glicose. Você vai absorver mais devagar. E o grande problema da glicose é quando você absorve muito rápido. Você precisa de glicose no seu corpo. Só que a absorção muito rápida, o pico de glicose que nós falamos, que é o que está associado aos principais problemas de saúde. Então, o primeiro fator é que o vinagre de maçã ele faz você absorver mais devagar, né? Diminui a chance de acontecer um pico. O segundo, e muito marcante também, é que ele torna você mais sensível à insulina. O que é a insulina? É o hormônio que você produz no pâncreas que metaboliza a glicose, que tira a glicose do seu sangue. Basicamente é isso. Se você está mais sensível, você precisa de uma quantidade menor de insulina para ter o mesmo impacto. Então, essa dupla, vou absorver mais devagar e ainda vou metabolizar melhor, vou conseguir ter uma insulina mais efetiva, traz aí todos esses benefícios que o vinagre de maçã tem em relação ao metabolismo da glicose. E quando que é o ideal tomar? Antes das refeições? E outra coisa que me perguntam muito nas redes sociais, né? Porque as pessoas querem sempre mudar. Eu falo, toma um vinagre de maçã orgânico. Pode ser vinagre de álcool, pode ser limão, pode ser... Entendi. É algo assim, o que tem, né, de segmento, estudo, e esses estudos eles começaram a aparecer muito pós os aparelhos de medida da glicose no sangue que o diabético tipo 1 usa, por exemplo, aquele que fica no braço. Eu comprei, aqui. Depois eu quero até que você me explique, eu quero usar. O adesivinho. Então, esses estudos começaram a aparecer a partir disso. E o que se percebeu é que assim, o consumo lá de um shot de vinagre de maçã antes da refeição é o que tem maior impacto nesse sentido de melhora do metabolismo da glicose. Então, e a outra coisa, a questão do orgânico. Né? Óbvio, o vinagre de maçã é o vinagre que foi usado para esses estudos de como se observou, então não foi o vinagre de álcool, o vinagre de... Enfim, os outros o limão é o vinagre de maçã. E a outra questão em relação ao vinagre orgânico, né, se possível, tudo orgânico seria melhor. Né? No caso do vinagre, o orgânico normalmente também existe uma via que ele é um alimento que passa por uma fermentação muito mais efetiva. É um processo natural, por ser orgânico, a fermentação acaba sendo melhor. Então, ele tem também, além desse benefício relacionado à glicose, ele consegue trazer vários outros benefícios aí para o corpo, até por trabalhar numa via de um Tá, e quanto tempo antes? Então, imagina que eu vou sair, eu vou comer uma pizza. Aí eu falo, eu quero baixar um pouco o índice glicêmico dessa pizza, então eu vou tomar um shot de maçã. Quanto tempo antes? O mais próximo possível da refeição. Tá, então, mas eu posso, tomar e comer a pizza, já funciona? Ou tenho que esperar uns 2 minutinhos? Não, já funciona. Já tem uma efetividade. Ótimo. Tranquilo. Tá, outra coisa relacionada à glicose, que virou uma febre no mundo, Ozempic. Imagino que seja uma coisa boa, né? Porque está resolvendo muitas questões. Mas qual que é o lado bom? Acho que não tem nada que é 100% bom ou 100% ruim, né? Qual que é o lado bom e qual que é o lado não tão bom assim? Sabe que isso é até interessante. O Ken Wilber, que é eu acredito que no futuro ele ainda vai ser considerado aí um Einstein da psicologia. Que interessante. Ele traz o conceito da psicologia integral, é exatamente isso. Assim, não existe nada que é 100% certo, nem nada que é 100% errado. Então, em relação ao Ozempic, é algo assim, coisas muito positivas, né? Se você pega uma pessoa que tem diabetes do tipo 2, o Ozempic vai melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa, sem dúvida nenhuma. E qual o principal fator? O Ozempic ele trabalha em 2 vias. Uma via mais bioquímica e metabólica, em que ele melhora, né, o metabolismo da glicose diretamente. Então ele achata a curva de glicose, não deixa você fazer pico de glicose, que é o que nós sabemos que é realmente muito ruim. E uma outra coisa que o Ozempic faz é uma ação mais em tubo gastrointestinal.
Então, ele diminui a velocidade de esvaziamento do estômago. E isso acaba influenciando a glicose de duas formas. Você absorve mais devagar. Então, você não faz aquela absorção rápida, que é o principal problema relacionado à glicose. E outra coisa é uma questão prática. Se o estômago vai esvaziar mais devagar, a tendência é você comer menos. Né? Então, esse é o lado que é muito benéfico do Ozempic, tanto que ele foi criado para tratamento do diabetes. Só que daí o que as pessoas perceberam? Você começou a usar o Ozempic, beleza, tem todos esses benefícios, é muito positivo, só que todo mundo começou a perder peso. E as pessoas falaram assim, nossa, que interessante, todo mundo perde peso, então eu não tenho diabetes, mas eu quero perder peso, então eu vou usar o Ozempic também. E aí o Ozempic, hoje, talvez a maioria das pessoas acreditam que o Ozempic é um medicamento de emagrecimento. E não é. Né? O emagrecimento é um efeito colateral do Ozempic. E principalmente por conta do quê? De toda a ação dele e tal, mas principalmente por conta desse fator de ação no tubo gastrointestinal. Você vai absorver mais devagar, né? E seu estômago vai esvaziar mais devagar, você vai comer menos. Então, todo mundo que já usou o Ozempic para emagrecimento sabe, né, que na verdade você começa a comer menos. E se você forçar ali, você não consegue comer mesmo. Por conta desse fator do esvaziamento gástrico mais lento. Então é algo assim, tem esse lado muito bom, né, e tem esse outro lado que eu colocaria ali algumas barreiras no sentido assim, as pessoas começaram a pensar assim, ó, por que eu vou me alimentar bem, ou fazer exercício? Eu tomo Ozempic. Eu tomo Ozempic e vou perder peso. Então, o Ozempic não substitui bom hábito. É impossível. Não. Assim, a questão do emagrecimento, jamais vai existir uma estratégia, uma solução simples para um problema que é extremamente complexo. Isso funciona para qualquer coisa na vida. Você não vai encontrar uma solução simples para um problema complexo. Então, o emagrecimento é um problema complexo. Por quê? Porque envolve alimentação, envolve relação com atividade física, tem vários fatores. Emocional, a pessoa come sem fome. Exatamente. Tem vários fatores nesse sentido. Então você não vai encontrar uma solução simples. Né? O Ozempic é um fator que tem uma influência, ajuda sim, mas o que já se sabe hoje também? Se você pegar essa pessoa que usou o Ozempic, perdeu peso, você tira o Ozempic, o que acontece? Ela ganha. Ela ganha porque peso. Porque é o que a gente está falando lá no começo, ela não mudou os hábitos, ela está com a professora, né? O Ozempic é a professora. Exatamente. Então, a famosa buscar uma solução simples para um problema complexo, isso nunca vai dar match, nunca vai funcionar de fato. Já que a gente está aqui agora na parte física, saúde, quais seriam os suplementos, se é que existe, acho que talvez magnésio, né? Quais seriam os suplementos que você acha que meio que quase todo mundo poderia tomar? Existe uma tríade, né, de suplementos que eu sempre chamo a atenção que é muito importante. Eu vou explicar o porquê, assim. Porque são os nutrientes em que hoje é muito comum as pessoas apresentarem déficit. Então, quem é essa tríade? Magnésio. Por que é muito comum a pessoa apresentar déficit de magnésio? Porque tudo que envolve a diversidade do mundo em que nós temos hoje consome muito magnésio. Vou dar um exemplo. Manejo de estresse, né? Produção de cortisol, coordenar tudo isso e tal, consome muito magnésio. Metabolizar a glicose, consome muito magnésio. Detoxificação, consome muito magnésio. Então o corpo gasta muito. De onde vem o magnésio? Da alimentação. A alimentação está cada dia mais pobre em magnésio, né? Então o alimento todo ano ele é plantado no mesmo lugar, o solo aqui no Brasil naturalmente é um pouco mais pobre. Então funciona mais ou menos assim, é uma balança em que você coloca pouco e gasta muito. Não tem como, vai apresentar déficit em algum momento. Então o magnésio é um nutriente muito importante quando nós pensamos em suplementação. Segundo, né, nutriente, ômega 3. E hoje, a questão do ômega 3 é principalmente porque existe assim, vários tipos de ômega, né, mas existe um ômega que é mais inflamatório e um ômega que é mais anti-inflamatório. Isso tudo tem que estar em equilíbrio no corpo. Eu não posso ter muito inflamatório, nem muito também, excesso de anti-inflamatório e falta do inflamatório. É um equilíbrio. Por quê? Porque o corpo às vezes precisa de inflamação. Se você está caminhando na sua casa, chuta o pé da mesa lá e o dedo incha, é uma inflamação que está acontecendo para recuperar o seu dedo. Então o corpo também precisa de uma via inflamatória. Só que o que acontece hoje com a gente?
Por conta do nosso dia a dia, o padrão alimentar, alimentos industrializados e tal, existe uma oferta de ômega inflamatório, que é o ômega 6, muito maior do que do ômega 3. Porque onde tem ômega 3? Teoricamente, teria no peixe que se alimenta de fitoplâncton. Uhum. O peixe que as pessoas comem hoje é um peixe criado em cativeiro, ele não come fitoplâncton, então ele tem praticamente nada de ômega 3. Então, essa proporção de ômega 3 e ômega 6, que era para ser mais ou menos de 1 para 1, hoje já tem estudo que mostra que chega a ter uma proporção de 20 para 1. Então você tem uma via inflamatória muito maior. Consequência natural, baixíssima exposição ao ômega 3. Por isso, a suplementação com ômega 3 também é um suplemento ali que eu colocaria como super importante. Preciso suplementar para sempre? Não, você faz ciclos e para compensar isso e equilibrar um pouquinho mais. Terceiro suplemento, né? Hoje as pessoas, cada dia é mais frequente as pessoas tomarem menos sol. O sol, dentre tantos fatores e influências que ele tem no corpo, ele existe ali uma via que ele atua exatamente na produção de vitamina D. E vitamina D, nós sabemos que é o principal nutriente no corpo que está associado ao sistema imune. E não só ao sistema imune, produção de energia, produção de enzima, ácido clorídrico no estômago, inúmeros fatores, né? Manejo de saúde mental, diminui chance de ansiedade, depressão, tudo isso. E como as pessoas não tomam sol, a vitamina D muito baixa. Então a vitamina D vem como um item também da suplementação. O único critério em relação à vitamina D é que não é, vai usando e nunca dosa. A vitamina D nós precisamos dosar no sangue, porque ela tem uma característica um pouquinho diferente, que ela é uma vitamina de depósito no corpo. Então ela dilui na gordura do corpo. Se você só suplementa e não tem ideia de quanto está a dosagem no sangue, ela pode aumentar muito também. Então é o único critério. Mas a tríade que eu falaria hoje de suplementos e nutrientes é vitamina D, ômega 3 e magnésio, sem dúvida nenhuma. Tá, e outra coisa que tá muito na moda, eu diria, é o jejum. Eu gosto muito de fazer jejum e você sempre me fala, nada que você faça todos os dias funciona, porque o teu corpo precisa de estímulos, né? Então, jejum é ideal para todo mundo? E se não é ideal para todo mundo, quais seriam as pessoas que você diria que, olha, é legal você fazer jejum? E como, né, fazer? Sim. O jejum, ele tem um benefício, assim, muito grande. Acho que o principal nome no mundo que estuda jejum e, na verdade, a janela encurtada de alimentação, você comer numa janela mais curta, né, durante o seu dia, é o Dr. David Sinclair, tem um laboratório lá de 30 anos que ele estuda isso em Harvard, e o grande benefício do jejum está associado a uma influência direta no metabolismo da glicose. Então se percebeu que quando você come uma quantidade, um número de vezes menor ao longo do dia, você tem uma exposição menor à glicose. Então você força menos ali o seu metabolismo, o seu pâncreas vai produzir insulina, que é o hormônio que metaboliza a glicose. No longo prazo, isso impacta diretamente, né, a chance de uma doença crônica, principalmente as cardiovasculares. O que o Dr. David Sinclair fez? Ele pegou e foi estudar, né, o momento do dia em que o jejum tem maior impacto. E ele percebeu que é o momento logo antes de você ir para a cama. Você dormir de estômago vazio mesmo. Né? Quanto tempo antes? 3 horas. Então ele tem um estudo que ele pegou e avaliou assim, 3 horas antes de ir para a cama é o padrão ouro. Né? Você tem o seu jantar, depois de 3 horas você vai para a cama, dorme a noite toda, tal. Essa é a melhor janela do jejum. Essa relação, né, do jantar cedo é uma coisa que eu colocaria para qualquer pessoa. Agora, aquele jejum em que você janta mais cedo, pula o café da manhã, vai almoçar mais tarde, um jejum que alonga ali, vai para 16, 18 horas. Primeiro, é uma coisa que todos os dias é legal? Não. Exatamente por conta dessa história. O corpo gosta de variabilidade para tudo. Você não vai para a academia e treina todos os dias braços, você vai mudando. Então, o corpo também gosta dessa variabilidade. Então, esse é o primeiro item. Né? Fazer algumas vezes na semana, 1, 2, enfim, brincar um pouco com isso é um conceito legal. Qual o detalhe? Né? Pessoas que ainda têm um metabolismo que é muito dependente de glicose, aquela pessoa que come um monte de coisa que tem açúcar, farinha de trigo e tal, de repente fala assim, vou fazer jejum, ela vai ter uma experiência ruim. Por quê? Porque o corpo ainda, ele não está habituado a produzir energia pela via da glicose e pela via da gordura. Então o que você tem que começar a fazer?
vai ensinando o corpo a produzir energia a partir da gordura. Como que você faz isso? Diminui progressivamente a quantidade de alimentos que oferecem glicose, até chegar num patamar que fique ideal. Como eu faço para descobrir se está perfeito, está ideal mesmo? Aí teria que fazer um exame de sangue para conseguir ver padrão de insulina, glicose, tudo isso. Na prática, o que eu faço? Vai diminuindo aos poucos e sente como você fica. Estabilizou, está produzindo energia a partir de gordura, aí a pessoa pode dar espaço para fazer o jejum mais longo. É assim que funciona no geral. Tá. E hoje as pessoas fazem muito para emagrecer, né? Mas eu, por exemplo, eu não sinto que eu emagreço com jejum. Eu faço muito jejum para longevidade, para saúde mesmo. Qual seria o ideal, assim, para a pessoa falar, olha, quero começar a fazer jejum? Porque eu entendo que 12 horas nem é jejum, é o que todo mundo deveria fazer, né? Uma janela de 12 horas e não uma janela encurtada. Qual que é um jejum fácil que, olha, dá para você começar a fazer, vai dar tudo bem? O número de horas, eu diria. Sim. Eu começaria com esse de, né, aí até associando a questão do sono mesmo, então tenta ali no seu dia a dia se organizar para ter um jantar em torno de umas 7 da noite, vai dormir em torno de umas 10 da noite, e tenta jogar o café da manhã um pouquinho para mais tarde. Então, ao invés de tomar o café da manhã às 7 da manhã, mais ou menos 6, 7 da manhã, vamos tomar umas 10 da manhã. Então, já vai criar uma janela aqui de umas 14, 16 horas e sem dúvida nenhuma, isso tem um benefício ali muito marcante do ponto de vista de metabolismo da glicose e todos os outros que o jejum também. E é fácil, né? Acho que isso dá para todo mundo fazer. É muito difícil. É uma coisa relativamente tranquila. Assim. E depois eu queria saber um pouquinho sobre proteína, porque a proteína é uma coisa meio... É um ponto a se discutir, né? Essa tríade que eu falei do ômega 3, do magnésio e tal, da vitamina D, eu colocaria como um dos principais que as pessoas teriam que colocar para o dia a dia. E aí existe uma outra via que hoje, né, ela é muito importante, que cada vez mais nós percebemos que as pessoas têm efeitos negativos dessa falta, que é o quê? Um bom aporte da via estrutural do corpo. Na prática, né, um bom aporte de proteína. E tudo aquilo que ajuda na construção. Então é algo assim, hoje é muito comum, cada vez mais, assim, as pessoas terem problemas de estrutura com o envelhecimento. Então a mulher tem osteopenia, osteoporose, vai avançando e tem fratura, né? Sarcopenia, que é aquela fragilidade muscular em que o idoso não consegue levantar da cadeira porque não tem músculo para segurar o peso do próprio corpo. E tudo isso está associado ao quê? Falta de estrutura. A estrutura ela é construída no corpo a partir do quê? De aminoácido. O aminoácido vem de onde? Proteína. Então, até uma coisa que assim, até relacionado, né? Vou encurtar a minha janela aqui do quanto eu vou comer todos os dias. Cuidado para não faltar, né, nutriente no sentido de, nossa, está faltando proteína, porque daí eu acabo me prejudicando nesse sentido. Então, cada vez mais hoje é importante as pessoas se atentarem para isso e assim, existem duas vias aqui que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção. Uma delas, eu posso oferecer a parte final da proteína, que é o aminoácido, né? Porque quando você come uma proteína, sempre lembrar, a alimentação é a base de tudo, então você tem que focar na alimentação. Mas se eu vou suplementar uma proteína, eu posso suplementar diretamente o aminoácido, que aí eu não preciso nem digerir. Porque na digestão eu quebro a proteína e aminoácido e acabo absorvendo o aminoácido, que é o que eu vou usar para construir a estrutura do meu corpo. Todas as células, músculo, osso e tal. E uma outra fonte proteica, que é sim, super importante e que cada vez as pessoas estão consumindo menos, é a questão do colágeno. Né? Porque a principal proteína do corpo, de longe, de milhares de tipos de proteínas diferentes que existem, é o colágeno. E cada dia as pessoas consomem menos colágeno. Então hoje tem estudo que mostra que assim, se você consome entre 10 e 20 gramas de colágeno por dia, isso melhora muito a sua qualidade de vida, principalmente associado à redução de osteopenia, osteoporose, sarcopenia, todos os problemas mais estruturais do corpo. Então, dividiria assim em duas janelas básicas ali. Dos suplementos mais cápsula mesmo, ômega 3, magnésio e vitamina D. Essa parte mais estrutural, colocaria as proteínas e a melhor forma de você oferecer proteína hoje seria aminoácido ou até mesmo colágeno. E veganos e vegetarianos? As proteínas de origem vegetal também são uma opção. Né? Então, quando você vai usar lá uma proteína que vem de ervilha, do arroz, enfim, pode ser uma opção também. Né? Lembrando que o que é importante, sempre você olhar
e nesses casos pegar a maior proporção de proteína mesmo, porque o objetivo é oferecer proteína, não é oferecer o carboidrato, mais carboidrato, é oferecer uma boa quantidade de proteína, mas sem dúvida é uma opção legal também. Ótimo. Bom, e agora minhas perguntinhas do final, que eu sempre peço: 2 livros, 2 filmes e 2 restaurantes. Legal. Você sabe que, assim, filmes, né? Então, tem um filme que não é muito antigo, assim, é relativamente novo, mas que eu fiquei, assim, fascinado. Eu sempre gostei muito da história de vida da Marie Curie, que Ai, maravilhosa. 2 prêmios Nobel, gente. Eu acho que ela, assim, é uma mulher que, enfim, não tem que, vale a pena assistir o filme, porque é uma cientista, uma pessoa extremamente inovadora. Então, esse é um filme que me chamou muito a atenção. Eu gostei também. Até pelo fato de... Era até um pouco enviesado, porque eu já gostava muito da história de vida dela, que é o Radioactive, né, que é muito legal, assim. E um outro filme que aí é mais antigo, mas que eu gosto muito da filosofia que tem por trás, porque é um mix de várias coisas diferentes, que é o primeiro filme do Matrix. Eu também. Nossa, eu acho espetacular. Fantástico, porque ele sim, quebra vários paradigmas, é uma coisa muito legal. Sobre 2 livros, né? Existem 2 livros que eu acho muito interessante pro mundo atual, porque eles usam uma coisa concreta para falar sobre desenvolvimento pessoal, que é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, e o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. São 2 livros que usam o dinheiro, mas na verdade para falar de desenvolvimento pessoal. O dinheiro é uma coisa muito palpável hoje, né? Mas o que tem por trás desses livros, principalmente o Quem Pensa Enriquece, é um livro de desenvolvimento pessoal. Vou dar pro meu filho, gostei. É fantástico, assim. Ele usa o dinheiro para trazer conceitos de desenvolvimento pessoal. E os 2 restaurantes, aí é uma coisa que não tem jeito, assim, para mim, né? Assim, quando eu vou para casa da minha mãe, eu acho que é um dos melhores restaurantes, e o outro é a casa dos meus sogros. Mas são assim. os melhores mesmo. São os melhores. Isso não tem jeito. Não, adorei. Bom, e falando em comida, eu preparei para você um hummus, que acho que eu tô na fase do hummus, eu tô adorando. Bonito. Mas eu coloquei com tahine de cacau. Nem falamos de cacau, mas cacau é um energético que eu acho maravilhoso. Eu adoro fazer, inclusive, a cerimônia do cacau, né? Que a gente coloca o cacau com água, pimenta. E aí ele tem nibs de cacau. Então é isso. Nossa. Torradinhas. Posso comer? Pode comer, podemos comer. Muito obrigada, Gui, adorei, foi maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Quê? Não, falta uma coisa. Onde que a gente te encontra, né? Qual suas redes, seu Instagram, fazer consulta, como que funciona? Boa. Todas as minhas redes sociais estão como Dr. Takassi, né? DrTakassi. Aí tá no YouTube, Twitter, todas as redes mesmo. No Instagram, todas elas. Ótimo. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos.